para que você mentalize sua casa, seu quarto, sua sala, para que essa energia possa abençoar a residência de cada um de nós aqui presentes. A mensagem que foi lida no início, que vem nos falar sobre ajudar sempre. Eu vim hoje falar sobre o bem e o mal. Essa contradição, essa antagonia, essa polarização. E nós vamos lembrar que algumas frases de alguns filósofos, e a doutrina espírita, se você ler a introdução, pouca gente lê a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. A maioria dos textos são de Platão, são filósofos. E a doutrina espírita, quanto religião, ela vem nos tentar fazer a nossa ligação entre nós e Deus, e essa relação ela pode ser feita em qualquer lugar, em qualquer religião. Então não é isso que vai nos diferenciar das outras igrejas cristãs, evangélicas, católicas, daqueles que creem em Deus, e inclusive daqueles que dizem não acreditar em Deus. A doutrina espírita traz uma ferramenta chamada filosofia. Filosofia é gostar de conhecimento, é amar o saber. Quando a gente começa a amar o saber, nós vamos estar dando um passo importante para modificar a nossa vida. Não tem muita importância ler um cardápio que não mata a fome. Não tem importância você saber tudo de geografia se você nunca viajou. Não tem muita importância você falar muito bem sobre o Evangelho, inclusive numa tribuna espírita, ou ter lido todas as obras espíritas, se você nunca importou isso para dentro de você, se você nunca vivenciou isso. Ninguém vai matar a fome lendo um cardápio. Nós não vamos progredir lendo o Evangelho. Nós não vamos progredir decorando trechos da Bíblia. Nós não vamos progredir de acordo com o número de passes que nós aplicamos ou de campanhas do que nós participamos. Nós vamos nos modificar se nós comermos o que está no menu, se nós praticarmos o que a gente leu no Evangelho. E é chegado o momento da nossa evolução, a minha e a sua, em que nós atingimos um estágio em que o que nós aprendemos, o que nós não aprendemos não adianta mais. É como se fosse uma professora, e vocês devem lembrar disso, que dava um tédio danado. A professora chegava para você e falava assim: guarde os objetos e tire uma folha. Você gelava que o gelo vinha do pé assim, né? Prova de surpresa. Quem estudou, estudou. Não vai adiantar agora. E outras vezes, quando eu fazia faculdade, em que o professor falava assim: olha, gente, a prova hoje pode ser com consulta. Pensava, então melhor, né? Pior, né? Era pior, né? Pode consultar à vontade, quer dizer, nós podemos consultar à vontade o que está no Evangelho. É que chegou o momento em que palavras não vão resolver. E o que foi lido aqui no início, sobre ajudar sempre, é muito questionável se nós estamos ajudando alguém. Eu quero abrir a palavra para vocês. Se tiver um rapaz ali fora e ele te pedir 10 reais, se você der os 10 reais ou não der, qual é o questionamento que a gente vive diante dessas situações? Em que você chega num restaurante, você chega num shopping, em qualquer lugar, alguém chega em você e diz: você me dá uma ajuda financeira? Eu estou precisando de um dinheiro, porque eu estou com um filho doente, meus filhos estão passando fome. O que vem dentro de você nesse momento? Pode falar. Não vem nada? O que você pensa? Será que é verdade, né? Será que é verdade? Hein? Será que esse dinheiro vai ser para comer mesmo? O que mais? Às vezes a gente prefere na comida, né? Quando eu estava chegando de viagem, estava ali no posto do Japão, gosto de comer um peixinho lá, né?
criança, já tem uns 10 anos que eu faço. E tinha um senhor lá fora, e ele pediu dinheiro. Eu estou com muita fome. O senhor quer almoçar comigo? Não, agora não. Tudo bem, peguei e dei um dinheirinho para ele. A questão não é nem se é verdade ou mentira. Houve uma época em que o meu pai foi quem fez a primeira campanha do Quílio em Uberlândia. Tem um livro de ata na minha casa. 1957. Primeira campanha do Quílio. E ele disse que tomava pedrada mesmo, mas não era no sentido figurado, não. Jogava pedra mesmo. Era desacatado, paga de ser malandro, você vai pegar isso para dar para você mesmo. A campanha hoje do Quílio é tão consagrada que por mais que você diga não vou colaborar, mas agredir é muito raro. Mudou muito. O questionamento é, será que eu estou ajudando mesmo essa pessoa? Se eu tivesse tempo, talvez fosse mais competente na hora de fazer o bem. Eu falo, eu posso ir lá na sua casa? Se seus filhos estão doentes, não é que eu estou duvidando de você, não. Você está me fazendo uma queixa muito grave. Gente, uma pessoa chega para você, diz que os filhos deles estão passando fome. Você dá R$2 e vai embora. Há uns 20 anos atrás, veio um médico da Inglaterra fazer uma palestra num curso, num congresso aqui em Uberlândia. E era um horário desse, quando ele chegou no aeroporto, e estava chovendo um pouco mais do que hoje. Hoje está chuviscando fraquinho, né? Estava aquela chuvinha sem parar. Eu busquei ele no aeroporto, fui descendo a Rondon Pacheco, e é uma pessoa muito importante, e eu fui conversando com ele no caminho, e ele muito desenvolto, muito feliz de estar aqui. E quando nós paramos ali no sinaleiro da Rondon Pacheco, onde é o shopping, a Rondon com a João Naves, eu conversando com ele, chegou um menininho, que eu calculo uns 10 anos de idade, e ele tinha uma chupeta, um bico, em cada dedo assim. O outro na boca, um menino de 10 anos chupando chupeta. Muita gente aqui chupou e está com vergonha de contar. Aquele monte de chupeta na boca e na outra um cigarro. Ele fumava, soprava e chupava a chupeta. Ele chegou no vidro do meu carro, eu abri o vidro e ele, o senhor pode me dar uma ajuda? Eu tenho umas moedinhas que eu guardo ali no console. Peguei as moedinhas e dei para ele, fechei o vidro. E quando eu voltei para conversar com esse amigo, ele estava pálido, a boca branca, quando some o sangue. E você está passando mal? Ele ficou calado e ele entrou em pranto. Começou a chorar copiosamente. Meu Deus do céu, o que aconteceu? Entrei naquele posto de gasolina logo depois, parei, esperei ele melhorar, entrei lá dentro do posto, peguei uma garrafa d'água, trouxe. O que aconteceu? Ele falou, eu nunca vi uma criança abandonada. Era a primeira vez na vida que ele via. A gente vai na África ver girafas, zebras, leão. Para nós, o menor abandonado, eu contei aqui o menino com a chupeta em cada dedo, fumando na outra, estranho. Mas o menino estava com aquele calçãozinho que aparece o dedo, sem camisa, descalço, na chuva. E eu dou a moeda e vou embora. Normal, o que tem? Para nós é normal, né? Isso é normal? Olha a diferença da reação desta cena comigo e desta cena com esse amigo. Mas esse cara é muito elitizado, é muito menor abandonado. Realmente, a esse nível, não se vê isso em qualquer lugar do mundo, não. Tem lugares piores. Nós temos visto aí o Fraternidade Sem Fronteira, mostra os vídeos dos meninos. Mas não é normal o menino na chuva, 10 anos de idade, fumando, pedindo dinheiro. Então, se eu tivesse alguma intenção de fazer o bem, talvez eu falasse, olha,
pessoal está me esperando lá, vai ter um congresso. Mas se o meu amigo estivesse infartando, ia ter congresso? Se ele tivesse tendo qualquer problema de saúde, eu ia ter que levar ele para o hospital e eu precisaria saber estabelecer quais são as prioridades. Não há dúvida da importância dele ir para o congresso. Ele que ia dar a aula. Mas se ele estivesse infartando, que se dane a aula. O que aconteceu? Eu levei ele para o meu apartamento, para ele pôr as coisas dele, e acabou-se a noite para ele. Ele não deu conta. Me pediu desculpa, entrou para o quarto e só saiu no outro dia. E não houve congresso. Acabou. Então o que eu vim chamar a atenção de vocês é que quando eu pergunto assim, alguém me pediu um dinheiro, eu dou ou não? A nossa frieza está tão grande, e eu não vim aqui julgar ninguém não, tá, gente? Primeiro eu falei mal de mim. A nossa frieza está tão grande que nós estamos perguntando, será que é verdade? Será que é mentira? Mas acontece que fazer o bem não é tão simples. Agora imagina vocês, se o mendigo me pedir um dinheiro, o senhor me dá R$5. Aqui nós ficamos em dúvida se nós vamos ou não dar. Quase todos nós temos um pingo de dúvida, não tem? Agora vamos inverter a história. Se eu chegasse para você e dissesse, eu passei ali, tinha um mendigo, ele estava distraído, eu fui e peguei o dinheiro no bolso dele para mim. Vocês têm dúvida de que eu fiz o mal? Tem? Não. O mal não deixa dúvida. O mal é concreto. O bem, mais ou menos. O mal é de ferro. Ele existe, ele é verdadeiro. O bem é questionável. O mal é uma panela de ferro pesada, difícil de acabar. E o bem é uma xícara de porcelana, elaborada, delicada, mas quebra fácil. Então, quando eu decido ser espírita, e a bandeira que flamula do espiritismo não é a bandeira da igreja, é a bandeira da caridade. Não é fora do centro espírita não há salvação, fora da caridade. E é difícil mesmo. E é difícil mesmo. Quando você leu aqui no início, meu amor, você falou ajuda e ajuda sempre. Nós precisamos, no mínimo, mudar a nossa postura. Hoje eu já dou conta. Quando alguém me liga, fala, você pode me ajudar? Posso. Eu nem falei o que é, mas eu posso. Você é bobo, se eu te pedir R$10.000, aí se eu tiver e se eu quiser, Eu posso. tudo bem. Mas de repente eu nem te conheço direito, que cara de pau é essa se eu pedir 10 mil? Ainda bem que não existe cara de pau, não existe? Se o cara te ligar na maior cara de pau, você me ajuda? Ajudo. Quero 10 mil emprestado, não sei quanto te pago. Olha, eu tenho 100. Ah, mas você falou que ia me ajudar. Falei, vou te ajudar com R$100. Se eu não receber, talvez eu não queira dar nem 10, tá bom. Mas eu falei que ia ajudar. Nós, pelo contrário, quando somos convidados a fazer o bem, a tendência é a gente pôr 2 pés atrás. Esse mesmo questionamento que eu fiz para vocês e para mim, quando alguém me pede um dinheiro, o que eu penso? E um falou assim, será que é verdade? Será que os meninos estão com fome mesmo? O que nós estamos fazendo? Dando um passo atrás. O que eu deveria fazer? Em primeiro lugar, se eu tenho tempo, eu vou pegar esse senhor, vou lá na casa dele, vou ver as condições, vou às vezes trazer ele aqui ao centro, vou pôr um grupo de WhatsApp, hoje facilitou muito. Olha, eu estou com uma cesta básica aqui para doar, eu tenho uma família. Ontem fui visitar uma família ali e o pessoal está precisando. Mas e se eu der essa cesta básica, eu posso estar alimentando uma malandragem.
Antigamente, atrás do Ayrton Borges, aqui na Tibéria, tinha uma favela. E meu tio morava do lado, em frente à favela, na mesma rua. De um lado era a casa, do lado de cá era a favela. E tinha pessoas que tinham casa na Tibéria, tinham casa no Santa Mônica, mas tinha uma casa na favela. Eles iam para lá sábado, ficava lá sábado, domingo, porque ficava recebendo donativo. Meu tio morava ali e conhecia todos. O problema dele, ele que preste conta. Mas se o que precisa vai deixar de ser socorrido, porque tem essas pessoas. O que eu vim dizer a vocês é que fazer o bem é difícil mesmo. Fazer o bem requer esforço mesmo. Fazer o bem dá dúvida mesmo. O mal não. O mal é cristalino. O mal está no jornal. O mal está espalhado por todo lugar, está nos lugares. Está na corrupção, está na televisão, está para todo lado. Eu não tenho dúvida de que tal pessoa é má, que ela fez o mal. Mas eu vim trazer aqui hoje uma reflexão. Primeiro, entre o bem e o mal. Fazer o mal você precisa pensar, não que é simples. Fazer o bem precisa estudar, precisa ler, precisa olhar o menu inteiro, precisa escolher. E ele requer esforço. Não é simples. Mas eu garanto uma coisa para vocês. Teve um espírito que veio aqui na Terra, e já tem 2000 anos, e ele nasceu meio na contramão. Enquanto todo mundo espera um profeta, um enviado de Deus, um rei, o cara pega e me nasce numa manjedoura. Você sabe o que é manjedoura? É um coxo. O que é coxo? É um pedaço de pau que você arranca o miolo para dar comida para carneiro, para vaca. O cara me nasce num coxo abandonado. Em vez de um hospital de luxo, uma estrebaria. Ele já veio revolucionando. E não parou aí não. Se Jesus voltasse, e ontem eu vi escrito num bar, Jesus está voltando. Tem isso muito escrito para todo lado. Se ele voltou, você acha que ele é filho do prefeito? Provavelmente, mantendo essas perspectivas, é possível que Jesus estivesse hoje com um chupeta em cada dedo e fumando na outra. Pode ser. E ele bateu na minha porta e eu não tive tempo. Estava ocupado, estou com uma pessoa ilustre do meu lado. Não vou perder tempo com Jesus. Se ele nascesse hoje não, mas se ele estivesse aqui já em idade adulta e se manifestasse como Jesus, vou falar de um assunto que vocês entendem no menu. Ele iria almoçar ou na casa do Lula ou do Bolsonaro. É para criar encrenca mesmo. Pensa a revolta. Você viu que absurdo, aquele cara aí que a gente acha que é Jesus. Você acredita que ele foi almoçar com o Lula? Aí quem é do Bolsonaro ia ficar revoltado. Que absurdo. Já não acredito nele mais não. Se ele fosse almoçar na casa do Bolsonaro, quem é do Lula, pelo amor de Deus, essa polêmica toda. Eu estou explicando isso porque foi mais ou menos isso que ele fez. Eu trouxe aqui um trecho de um livro, Psicografia do Chico, um texto de Emmanuel chamado Pureza. Tem uma pergunta, número 10 do Livro dos Espíritos, está bem no começo. E nessa pergunta, Kardec pergunta para os Espíritos. E Kardec tinha uma capacidade interrogativa fantástica. Ele fazia uma pergunta, com aquela resposta ele fazia outra. Então, São Luís foi um dos espíritos que respondeu muitas perguntas do Livro dos Espíritos. São Luís faz esse comentário lá. Quando Kardec queria perguntar isso aqui, a resposta dele mesmo estava na quarta pergunta seguinte. Ele ia perguntando para chegar onde ele queria. E sobre pureza, Kardec perguntou para os espíritos: será possível a nós, humanos, enxergarmos a natureza divina do nosso Pai?
Vou repetir na linguagem que a gente entenda. Será que nós teríamos capacidade de perceber a natureza divina de Deus? Os Espíritos responderam com clareza: não. Porque lhes falta um sentido. Um dos sentidos. Lá no quarto aninho primário, meu quarto ano primário, acho que valeria a 8ª série hoje, era brava, né? Quais eram os 5 sentidos? Vocês lembram? Não lembram? Visão, olfato, para quem não deu Covid, audição, paladar. Com esses sentidos, nós jamais vamos perceber a natureza de Deus. Então os Espíritos disseram que para que nós percebêssemos a natureza divina, nos falta um dos sentidos, que é a pureza de coração. E ele vem esclarecer. Cabe nos lembrar como Jesus chegou no caminho da vida. Para muita gente, a manjedoura era um lugar desprezível, sem qualquer valor. Na humildade que a natureza lhe oferecia, um colo materno, Jesus transformou aquela estrebaria num poema de excelsa beleza. Hoje, no Natal, o pessoal monta, como é que chama? Presépio. Tornou-se um negócio chique, né? Uma estrebaria hoje, com uma manjedoura. Para muita gente, Maria de Madalena era uma mulher sem qualquer valor, pela condição de obsediada em que ela se apresentava na via pública. No entanto, Jesus viu naquele coração feminino, ralado de sofrimento, e converteu-a numa mensageira da celeste ressurreição. Vamos traduzir isso aqui. De acordo com a crença cristã, Jesus moveu a pedra do túmulo e ressuscitou. E quem ele escolheu para trazer essa mensagem da ressurreição para nós? A mulher mais importante da sociedade na época. Uma mulher que era tida como prostituta, sofrida, ralada, mas ele conseguiu enxergar atrás daquela mulher, que aos nossos olhos tinham defeitos muito mais sociais. Ele enxergou atrás dela o quê? Aquela mulher não faltava um desses sentidos. Vocês fiquem espertos por chegar num ponto que vai doer. Para muita gente, Pedro era um homem rude, ignorante, inconstante, indigno da maior consideração. Mas Jesus via nele um espírito atribulado de um pescador semi-analfabeto, que o povo insistia em menosprezar, e transformou-se no símbolo da sua igreja e no paradigma da fé cristã para todos os séculos. Para muitos de nós, Judas era um negociante sem expressão, mas de comportamento comercial suspeito. Se fosse hoje, era um catireiro meio pouco confiável, vende carros esquisitos, as coisas. Entretanto, Jesus viu na alma daquele inquieto companheiro que todos menoscabavam e estendeu os braços amigos até o fim da penosa deserção, a que aquele discípulo distraído se entregou por falta de vigilância. Você já viu aquele hábito que a gente tem quando a gente faz uma festinha de aniversário, pega o bolo, você corta o bolo e dá o primeiro pedaço para quem? Hã? Para quem você mais gosta? Dá até briga em casa, não dá? A mãe, a sogra e a nora e o pau quebra. Essa tradição vem da Santa Ceia. Quando Jesus sentava à mesa com os discípulos, ele partia o pão e dava o primeiro pedaço,
para aquele discípulo que ele, naquele dia, queria homenagear. E na véspera de Jesus ser traído por Judas, naquele dia, ele partiu o pão e, para a revolta de todos os apóstolos, ele deu um pedaço de pão. E no outro dia, quando Judas veio com os soldados, vocês se lembram dessa história? Como que os soldados iam saber quem era Jesus no meio daquele, entre eles e os apóstolos? Hein? Judas iria dar um beijo. Olha, então você chega lá, você dá um beijo nele, que eu vou saber quem é e vou prendê-lo. Quando Judas chegou perto de Jesus, para poder identificar Jesus, alguém se lembra? Jesus virou para ele e disse: a que viestes, meu amigo? Observem vocês a pureza de coração que Jesus via naquele amigo, mesmo que ele iria cometer aquela invigilância. Então, fazer o bem, ele exige um sentido que não é os olhos, exige um sentido que não é as mãos, que não é o ouvido. E nós vamos ter a oportunidade de desenvolver esses sentidos num tubo de ensaio chamado lar. Nós vamos ter que desenvolver essa capacidade nos nossos parentes difíceis. É eu conseguir enxergar atrás daquela pessoa, atrás daquela funcionária que me roubou, atrás daquele marido que traiu a mim, atrás daquela esposa que preferiu outro homem a mim e me traiu. E naquele momento em que é muito óbvio de que quem fez o mal, olha, se o seu marido te traiu, não há dúvida de que isso é errado. Ninguém tem dúvida disso. Isso não é uma atitude honesta. Se sua esposa te traiu, isso não é uma atitude honesta. Isso é cristalino, isso é de ferro, isso é visível. Se sua empregada te furtou na sua casa, você tem dúvida de que isso está errado? Não há dúvida. Agora, ver o bem nessas pessoas exige um sentido que nos falta. Acontece que na evolução, quando a gente está para cair, os amigos nos suportam. Quando eu estou passando um momento difícil, e tem muitos de nós aqui passando por momentos difíceis, e tem momentos, às vezes, que a gente não sabe nem se vai suportar. Nessa hora, às vezes, o amigo é o corrimão, onde eu me apoio para não cair. Mas os degraus, onde eu vou subir para conseguir evoluir, esses degraus são os meus inimigos. Quem vai mostrar em mim o meu ponto fraco são essas pessoas difíceis. E se eu quero ter essa pureza de coração, eu preciso, num esforço, numa tentativa de fazer o bem, que não é simples, olhar além da maldade, olhar além da dificuldade, e olhar além dessas pessoas, e tentar ver nessas pessoas o que elas têm de positivo, o que elas têm de grande. Não é momento mais da gente ficar aprisionado e acorrentado nas mágoas. Não é mais momento de nós continuarmos amarrando cadeados, construindo muros para nos separar das pessoas. Momento exato é de nós vermos o que importa. O que importa? Alguém poderia, quem for bom de português, o que quer dizer o prefixo in e n? Não pode nem escrever. In, que na verdade é com n, né, mas importa por causa do P, a letra N. In é para portar. Eu preciso ver
Quais as pessoas que eu quero portar para dentro do meu coração? Quais as pessoas que eu quero importar? Com quem eu vou me importar? Quando eu descobrir com quem eu vou me importar, nós vamos chegar num ponto básico do que nos causa a maior depressão, tristeza e falta de sentido na vida. É que nós precisamos questionar se nós vamos fazer falta. Será que eu vou fazer falta? Será que se eu morrer eu vou fazer falta? Então tem um trecho do livro Contos e Contos do Humberto de Campos, que ele nos narra uma história de um homem que vendeu tudo que ele tinha, cumprindo o que estava na Bíblia ao pé da letra. Que Jesus falou o que para o cara? Vai dar tudo que você tem e volta. E ele vendeu tudo que ele tinha porque ele estava próximo de morrer. Quando ele desencarnou, ele ficou decepcionado, porque ele imaginou que ele ia chegar no plano espiritual com muita luz. Mas a maldade que ele tinha no coração era muito grande. As mágoas que ele tinha no coração eram de fazer fila. Então não resolveu dar tudo que ele tinha. E aí, o seu mentor perguntou para ele: até o dia que você desencarnou, o que importava para você? Olha, o que importava para mim é o que eu tinha. E ao desapegar, eu dei tudo o que eu tinha. Mas e o apego que nós temos, às vezes, das pessoas? Então, eu me recordo, por exemplo, da parábola do bom samaritano, que tinha um homem todo caído e machucado porque ele foi assaltado, e machucaram ele e bateram muito. E foi passando um sacerdote. E aquele sacerdote olhou para aquele homem e falou: não é da minha igreja. Aí veio passando um levita, que é quem trabalhava na igreja. Olhou para aquele homem e falou: não é da minha igreja. Aí veio passando um samaritano, que era um favelado da época, um ralé. Ele foi lá e despejou nas feridas dele azeite e vinho. Sabe o que é azeite e vinho? É justamente o que o sacerdote havia consagrado no seu culto. Ele tinha acabado de sair da igreja, ele estava abençoado pelo azeite, ungido pelo azeite e bebido vinho. Então, teoricamente, ele estava santificado. E ele, se sentindo purificado, olhou para um homem caído e falou: não é da minha igreja. Nós fazemos isso às vezes, porque quando eu olho para uma pessoa que me ofendeu, que me magoou, diz: ele é meu filho. Ah, é meu filho. E às vezes a gente tem uma capacidade de perdoar os filhos, quem é pai e mãe aqui. Ou a gente já viu pai e mãe perdoar filho de uma coisa que não é possível que essa mãe perdoa. Mas muitos de nós perdoa porque é da nossa igreja. Eu vou perdoar porque é meu filho. Vou perdoar porque é meu. E se fosse um estranho? Então fica aqui meu louvor, por exemplo, às mães adotivas, aos pais adotivos. Eu tenho um filho adotivo de 5 anos. Ele é muito bonitinho, pretinho, lindo. E esses dias eu fui buscar ele na escola, ele não me chama de pai, me chama de Guto. Eu vindo da escola, ele falou para mim, falou: Guto, o Lucas hoje falou que minha cor é feia. O Lucas é um coleguinha dele que é loiro do olho azul. E na hora veio um negócio ruim dentro de mim, um sentimento desagradável. Aí eu pensei, eu acho que amanhã eu vou lá na escola, ver se está acontecendo alguma coisa. Enquanto eu pensava assim, ele olhou assim para mim, estava no banco de trás, olhou no retrovisor e falou assim: Guto, não preocupa não, eu estou bem. Eu estava pensando aqui, pensando bem, o Lucas está certo. Eu falei: por quê? A gente tem que gostar do que é da gente. Ele gosta da cor dele e eu gosto. Que gracinha.
Pô, depois eu mostro a foto aqui. Vocês vão ver quem tem, que é bonitinho. Bichinho é marrento, né? Tive o prazer de ver com você na corrida que teve. Na corrida do domingo, né? Eu já fui ali questionando racismo, preconceito, um monte de coisas que estão aí pulando, sem menosprezar isso. Mas ele olhou para aquela cena com uma coisa que me falta. Ele tem um sentido que eu ainda não tenho. Eu só escuto. Ele olhou com o coração. Ele olhou atrás do coleguinha, ele ama o coleguinha, os dois se dão muito bem. E ao invés de olhar isso com os olhos da maldade, do preconceito, sem querer entrar no meio, ele olhou isso com o sentido que me falta. Isso se chama pureza, que é o que nos falta. Então nós somos convocados neste momento a desenvolver esse sentido. E isso requer muito mais habilidade do que para fazer o mal. Fazer o mal não precisa preocupar. É fácil. Não deixa dúvida de que você vai estar fazendo. Se você fizer, você vai responder por isso. Não está tudo certo. Para fazer o bem, não. Para fazer o bem, eu vou ter que buscar dentro de mim um sentido que me falta. E eu e vocês estamos há 2000 anos estudando. Chega. Agora é hora de desenvolver esse sentido. Não há tempo mais de nós ficarmos aqui trocando, confabulando, porque Jesus quis dizer isso, Jesus quis dizer aquilo. Abra o Evangelho na sua casa e a hora que sair uma mensagem, ela fala, deixa eu ver onde eu vou usar isso aqui hoje. Deixa eu ver o que essa mensagem veio trazer para mim hoje. E se às vezes naquele momento não fez sentido, fica com ela na cabeça. Que amanhã ou depois da manhã vai acontecer alguma coisa na sua vida e falar assim, olha, foi para isso que eu li aquilo aquele dia. Fez sentido? Você estará desenvolvendo um sentido que lhe falta. Do contrário, nós somos sacerdotes que passamos diante dos machucados e seguimos em frente. Então nós somos convidados hoje a entender a diferença entre o bem e o mal. E o mal não precisa de discurso, não precisa de estratégia. Como que eu faço para não fazer o mal? Ele é claro, ele é óbvio. Ou faça ou não faça. Não vai dar dúvida de que você vai estar errando. É muito improvável que você tenha dúvida de que está errado fazer aquilo. O que nós seremos requisitados e precisaremos pegar tudo que nós estudamos, tudo que nós aprendemos e desenvolver o sentido que nos falta, a pureza de coração. E nós temos aí alguns anos para isso, se a gente não desencarnar. Se a gente não desencarnar, nós temos uns anos aí para poder preencher essa folha em branco e mostrar o que nós aprendemos. Então o convite que fica é qual a vibração. Então muita gente diz que perdoar é uma arte difícil. E ainda vem dizer, o que adianta perdoar e não esquecer? Não tem isso? O que vocês acham disso? Adianta perdoar e não esquecer? Já que eu peguei, tá? Esquecer, não esquece, não. Então você acha, sem querer depois polemizar, só para a gente chegar numa conclusão, você acha que se não esqueceu, não houve perdão? Ou será que são coisas distintas? Eu posso perdoar de todo o coração, mas eu vou sempre lembrar. A menos que eu tenha uma deficiência mental, de falar, não, eu esqueci, passou, né? Mas uma coisa registrada vai ficar registrada. Agora, se eu ficar lembrando e realmente não ter perdoado, com rancor, aí então sim, aí eu não perdoei. Mas eu posso perdoar de verdade, com todo o meu coração, e eu não vou esquecer de ligar, porque está registrado no explicou, né? O que você explicou é muito lúcido e vem de encontro, talvez Emmanuel só completa o que você falou.
Emmanuel diz que perdoar é poder lembrar e não sentir nada. Não doer, né? Com relação ao perdão aí, tem um filme que eu assisti, eu cheguei a ler sobre o autor, parece que não é muito religioso não, mas eu tenho pra mim que houve uma intuição lá de cima para poder encaminhar tudo que ele colocou ali. E lá nesse filme, muita gente deve ter assistido, chama Cabana, lá Deus vai ensinar o pai a perdoar aquele que estuprou e matou a filha. E no finalzinho ele fala para ele: não, eu quero que você venha amá-lo, eu quero apenas que você largue o pescoço dele. Seria uma forma de perdoar. Então, às vezes a gente, o fato da gravidade que a pessoa fez, da coisa que a pessoa fez, é muito difícil mesmo fazer o que eu estou falando, esquecer. Quem é seu nome? Regis. Eu só discordo de você que aquele filme não é religioso, estou brincando. A religiosidade dele é maravilhosa. Maravilhosa. Não tem uma facção, não tem uma camisa. Qual o time de futebol que está ali? Cristão? Não. É Deus. Ele é até muito mais. Brincando aqui que eu não concordo. Eu vejo muita religiosidade. Eu tenho uma filha que mora na Alemanha. E as igrejas lá viraram só turismo. Paga ingresso, nem missa não tem mais. E eu conversando com uma psicóloga, amiga dela lá, falei: nossa, parece que a religião acabou aqui na Alemanha, né? Ela falou: graças a Deus, mas a religiosidade nunca esteve tão em alta. Ela acabou me mostrando a diferença entre religião e religiosidade. Realmente esse exemplo que você deu, é fantástico. Você não precisa perdoar não, só larga o pescoço dele. Ótimo. Vou dar um outro exemplo. Analisando vocês dois que deram duas opiniões brilhantes. Se um pai molestou uma filha a infância toda, na juventude ele parou com aquilo, se arrependeu, viu a bobagem que ele fez, ele está tentando reparar o erro, e essa menina casou, tem filho, e ela conseguiu achar uma maneira de conviver com o pai. Eu acredito, não vamos saber isso sem viver, que esquecer pode ser impossível. Possível que ela olhe para o pai várias vezes e se lembre. Mas ele faz a seguinte pergunta: essa mulher agora, com 30 e poucos anos, tem duas filhas pequenas, e ela passou num concurso nos Estados Unidos e vai ficar 6 meses lá fazendo um curso. Ela tendo perdoado o pai, ela deveria deixar as filhas dela com ele e ir para os Estados Unidos? Não. Ela não perdoou. Perdoou, mas não esqueceu. Mas se ela perdoou de verdade, ela ia confiar no pai. Talvez não precise colocar isso em prova, né? Talvez não precise colocar isso em teste. Então aí, Emmanuel, olha como é que a metáfora ajuda a gente. Emmanuel vem nos colocar no quê? Se eu olho para você e fico bem, porque às vezes quando alguém nos magoa, só da gente olhar para a pessoa a gente passa mal. Só de estar no mesmo lugar que ela, o coração dispara. Eu sinto e me lembro e revivo todo o mal que você me fez, tudo de novo. Às vezes me dá aquele mesmo mal-estar no dia que você me magoou, que você me traiu, que você me roubou. Então ainda, se eu sinto isso, ainda está fazendo mal. Mas não, eu te vejo, não tenho vontade de estar com você, mas se eu precisar de eu te encontrar, eu te encontro. Então, perdoar e esquecer são coisas distintas. Perdoar é poder lembrar, mas não sentir nada. Isso vai tornando as coisas mais fáceis de pagar. Porque às vezes a gente começa a encarecer demais, né? Nossa, eu tenho que perdoar, eu ainda tenho que amar o meu opressor como se ele não tivesse feito nada comigo. Conforme o tamanho da pancada, dá. Conforme o tamanho, é mais complicado. Como no filme A Cabana. Uma menininha desaparece num acampamento lá, na flor da infância. Como suportar isso? Então existem ferramentas. Nós vimos aqui, tocando viola aqui, música espírita na viola de 10 cordas. Tem que ser bom.
Nasceu assim? Treino, né? Eu brinco que você aprende a tocar violão com a bunda. Bate a bunda na cadeira e vai. É treino, dói os dedos, tudo. Fazer o bem também requer treino. Então a gente pode treinar isso, por exemplo, na televisão. Hoje mesmo eu estava lendo lá, caiu no meu celular lá, a reportagem sobre a Suzana Hitchcock, matou o pai dela. Eu olho para ela e vibro muito amor por ela. Sabe por quê? Porque está longe. Não é da minha família, não é da minha igreja. Então dá para eu olhar ali e vibrar amor. Olha, os bons espíritos, o espírito protetor dessa menina, possa abraçar o coração dela, amainar. Aí já veio uma amiga lá de casa, você não sabe o que essa menina agora está aprontando? Eu falei, nem quero saber, senão vai ficar difícil eu perdoar. Mas você vai perdoar uma menina que matou os pais? Está longe, eu não convivo com ela todo dia. Eu posso exercitar ali uma coisa que é muito difícil se eu estivesse vivendo. Mas eu vou treinando, eu vou exercitando. E o que pode parecer óbvio, para a maioria de nós é muito difícil, porque às vezes aparece uma reportagem na televisão de um cara que molestou uma menininha, a gente quer que mata, que arranca a unha dele na força, na bruta, faz planos de tortura, por mim tinha que ir para a cadeia, soltar ele, fazer ele virar moça lá, e começa a pensar coisas horrorosas. Para quê? Nós estamos exercitando o mal. O mal não precisa de exercício, ele já reside em nós. Nós precisamos nos esforçar para fazer o bem. E isso requer esforço, isso requer exercício. E o que os Espíritos nos disseram? Esse sentido nos falta. Se ele nos falta, eu preciso ir em busca dele. Então eu vou exercitar o perdão. Foi o que foi dito aqui, você leu no começo. Não perca a oportunidade de dizer o que é bom. Ontem mesmo, um amigo chegou para mim para falar mal do outro. Você ficou sabendo do vídeo que apareceu do fulano? Assim. Primeiro, eu não vi o vídeo. Segundo, eu adoro o amigo que ele está falando. Nem sei se é verdade. Eu vou falar do bem. Vai fofocar é bom demais. Se eu deixar, o meu lado podre vai entrar. Respirei fundo, falei, olha, o fulano é um grande amigo meu, eu adoro ele, para mim isso aí é mentira. Não, mas eu vi o vídeo, você viu, eu não vi. Não. Oportunidade nós teremos de exercitar o bem. Não vamos perder essas chances. Isso requer esforço. Então, nós precisamos começar a prestar mais atenção, porque não pode ser normal uma criança na chuva, de cuequinha, com chupetas no dedo e fumando, e eu ir embora como se nada tivesse acontecido. Isso é muito mais grave do que passar por alguém que está caído e machucado. Mas eu não sei se eu vou fazer o bem. Nós seremos convidados a dar só o que a gente tem. Nenhum de nós será convidado a dar o que não tem. Então eu vim aqui dizer para vocês hoje que o Judas de Jesus, a Maria Madalena de Jesus, o Pedro, o Paulo, que foi quem mais combateu Jesus, na figura de Saulo, se tornaram os discípulos dele. Você está aqui hoje e vai embora para casa com uma tarefa. Você vai escolher seus 10 discípulos. Vão ser os mais complicados. Vou chamar o fulano, que ele é meu amigo, ele é muito bom. Esse não. Esse não vai render muito. Você vai ter aí de hoje, deve ter um prazo para você, uns 2 meses, para você escolher seus 10 apóstolos. 12, né? 12 apóstolos. Tem uma minissérie na Netflix bem curtinha, são 5 capítulos.
Alguém assistiu? Chama Chosen? É a história de Jesus, 5 capítulos só. E um dos capítulos me chamou muita atenção, foi Jesus conversando com Nicodemos, que era um sábio. E ele olhou em Nicodemos, e além do sábio, porque às vezes a gente tem preconceito com quem é muito inteligente, uma mulher muito bonita. A mulher muito bonita chega, as outras tudo acham que ela não presta, que ela é antipática, ela tem que provar que ela é gente boa. Jesus chegou para Nicodemos e viu atrás dele um homem com pureza de coração muito. E convidou ele, olha, quinta-feira, eu e meus amigos vamos sair em viagem. Eu queria te convidar para ir conosco. Ou seja, Jesus estava convidando Nicodemos para ser um dos seus. E ele virou e disse, mas como? Minha mulher já é velha. Eu tenho filhos, eu tenho netos, eu tenho negócios. Quero demais te seguir. É fácil, gente. Jesus chegasse para nós hoje e falou, vamos lá para Dubai, nós vamos pregar lá. Eu vou largar tudo. Não vou voltar mais. Tem uns que vão, mas fácil para muitos não é. E Jesus veio em Nicodemos, aquela dificuldade, falou, quinta-feira eu te espero, mas se você não puder ir, eu te entendo. Jesus é um pai amoroso, ele está aqui para nos entender. Então, às vezes, vai ser difícil a gente perdoar aquela pessoa difícil do nosso relacionamento. Entre os apóstolos, tinha algum com o nome Nicodemos? Conclusão, ele foi. E Jesus o amou assim. Jesus amou ele que não foi, assim como ele amou Judas que foi. Melhor Judas não tivesse ido. Então nós não estamos aqui para sermos julgados. Nós estamos aqui para sermos amados. E uma mulher chegou para o Chico, para a gente encerrar. Falou, Chico, eu já fiz de tudo com meu filho, ele não larga as drogas. Não tem mais jeito. Já internei. Você fez isso? Ela tinha feito de tudo. Ele olhou para você, não tem mais o que fazer. Ela não tem mais. Eu falei, então só ama ele. Só ama ele desse jeito. Eu quero que você ame o seu filho e não o produto dele. Então o convite que fica para nós é que a gente tente amar as pessoas difíceis do nosso relacionamento. Mesmo que a gente não ame a sua conduta. Mesmo que a gente não aprove a sua conduta. Que você busque como apóstolo o marido que te traiu, a esposa que te traiu, o funcionário que te roubou, tendo aquele comportamento. Ah, mas eu não esqueço. Não tem problema. Mas não sentindo nada. E vamos nos desapegar, não do nosso carro, não da nossa casa, das nossas coisas. Talvez essa tarefa seja até mais fácil. Vamos nos desapegar do nosso orgulho e da nossa vaidade. E aí vem a resposta. A etimologia da palavra vaidade. Muitos de nós reclamam que tem tudo, mas falta alguma coisa. Olha, eu não tenho problema financeiro, não tem ninguém doente na família, minha família é ótima, mas está faltando alguma coisa. Tem um vazio. Sabe o que quer dizer a palavra vaidade? Vazio. Por que tem um vazio dentro de você? Alguma coisa ainda de vaidade que existe dentro de nós, de orgulho. Que Deus nos abençoe.